Vivemos em uma época difícil. Após anos do surto de H1N1 em 2009, o mundo enfrenta uma nova pandemia. Desta vez, causada por uma variante do coronavírus, que se espalha rapidamente com um índice de contágio extremamente alto. No vídeo de hoje, vamos abordar cálculos realizados para tentar traçar os números da pandemia nos próximos dias no Brasil. Dois pesquisadores brasileiros montaram um cálculo matemático em Python, uma linguagem de programação. O cálculo matemático é capaz de prever os números de casos do coronavírus no Brasil se as medidas adequadas para conter a epidemia não forem tomadas. Os autores desse modelo são os matemáticos José Dias do Nascimento Júnior, professor e doutor em astrofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Vladimir Lira, doutor da New Mexico State University. O conceito central do modelo de premedição da Covid-19. Nascimento Júnior explicou que após o início do surto, começou a pesquisar o assunto e as maneiras de contribuir para diminuir a pandemia. Ele também começou a estudar sob a perspectiva matemática para elaborar cálculos que pudessem prevenir o tamanho do surto que poderia chegar ao Brasil. O estudo matematiza a dinâmica de propagação de uma infecção e pode auxiliar no combate dela. Para isso, os pesquisadores consideram que a população do país pode ser dividida em 4 categorias: os suscetíveis, os infectados, os curados e os mortos. Também foram traçadas as regras sobre as interações entre as categorias. Quando infectados e suscetíveis interagem, uma parcela é removida da categoria de suscetíveis e colocada na categoria infectados. Parte dos infectados se curam em um certo intervalo de tempo. Estes são removidos da categoria infectados e colocados na categoria curados. Outra parte dos infectados morrem devido à doença e são removidos da categoria de infectados e colocados na categoria mortos. Os curados desenvolvem imunidade e, portanto, não são colocados de volta na categoria suscetíveis. Com a aplicação das regras, os curados e mortos são alocados em uma mesma categoria, que recebe o nome de removidos. Esse sistema deu nome ao modelo que é conhecido como SIR, suscetíveis infectados removidos. A base de dados utilizada na pesquisa dos cientistas foi atualizada e mantida pelo Centro de Ciências de Sistema e Engenharia da Universidade de Johns Hopkins. Os dados são divididos em casos de infecção, remissão e fatalidades, e a base de dados segue sendo atualizada diariamente. A partir do parâmetro estabelecido, foram calculadas taxas que entraram no modelo e chegaram à conclusão de que há 2 maneiras de finalizar a pandemia. A primeira é quando muitas pessoas foram infectadas e desenvolveram anticorpos ao se curar. Quando isso acontece, não existem mais pessoas suscetíveis e, portanto, não há novas infecções possíveis. A segunda maneira é quando a taxa de infecção é menor do que a taxa de remissão e, então, a pandemia é contida. A quarentena ou uma vacina funciona por diminuírem a taxa de infecção. Já o tratamento funciona para aumentar a taxa de remissão. Sem tratamento ou vacina, temos apenas a quarentena como medida eficaz. É claro que com a primeira regra a situação é terrível, pois praticamente toda a população foi infectada em algum momento durante a pandemia e o número de mortos seria assustador. Logo, as medidas de contenção devem se basear principalmente na segunda regra. 2 milhões de mortes no Brasil com o pior cenário previsto. Esse modelo criado pelos cientistas brasileiros, quando aplicado à epidemia no Brasil, mostra que para cada infectado surge a infecção em uma média de 6 pessoas. A partir desta taxa de transmissão, o número de casos dobra a cada 2 e 3 dias. Lira alerta que se continuar dessa maneira, se o país atuar efetivamente, a epidemia terá seu pico daqui a 50 dias, no começo de maio, com 53% da população infectada, o que seria mais de 100 milhões de casos. Os hospitais brasileiros claramente não têm capacidade de lidar com esse número. Ao final da epidemia, teríamos 2 milhões de mortos. No modelo criado, os pesquisadores geraram 2 gráficos que resultam na quantidade de mortos no Brasil nos próximos meses e evidenciam um quadro assustador para a população brasileira.
O pior cenário possível representa a situação na qual as restrições sociais não são seguidas. O modelo foi aplicado em 16 de março de 2020 e os cientistas identificaram que a primeira morte ocorreria em no máximo 5 dias. A primeira morte no Brasil ocorreu no dia seguinte, 17 de março de 2020. Caso a população não coloque efetivamente em prática as medidas de prevenção e o isolamento social, os modelos vão se concretizar. Uma vez que não há tratamento e nem vacina, a única forma da epidemia parar naturalmente é ela correr seu curso, infectando centenas de milhões e matando milhões de pessoas. Para o Brasil, o modelo prevê 2 milhões de mortos. Por isso, é tão importante que as medidas adequadas sejam tomadas e as orientações repassadas para o isolamento social sejam seguidas. É importante ressaltar que o isolamento social não evita o estado final da pandemia, mas atrasa o suficiente para que o sistema de saúde não sobrecarregue e para que possam desenvolver uma vacina. A humanidade já enfrentou outras pandemias em sua história, mas até hoje não existe um modelo rápido que possa ser aplicado imediatamente para diminuir os impactos de momento como o que vivemos. Diante dessa situação, é muito importante tomar os cuidados necessários para se prevenir do Covid-19. Afinal, até a presente publicação desse vídeo, já são mais de 2.000 casos confirmados de Covid-19 no país e 34 mortos. Os números devem crescer ainda mais com a chegada dos testes rápidos para o diagnóstico da doença. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo e se inscrever no canal Universo Inteligente, assim como também compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Tudo só depende da conscientização de todos. Te vejo no próximo vídeo.